Olá, olá! Mais um vídeo aqui no canal Versículos com Clareza. Aqui, o que eu estudo, eu compartilho. Portanto, um aprendizado mútuo. É um privilégio ter você aqui comigo para abrirmos o Manual da Vida juntas. Hoje estamos chegando ao desfecho do maior sermão profético de Jesus. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma marcação muito séria na sua mente. O que nós vamos ler hoje não é uma teoria humana, não é uma opinião teológica. Foi o próprio Jesus quem disse essas palavras. Ele falou e Mateus escreveu. É verdade pura, crua e direta, saindo da boca do nosso Salvador, sobre o dia em que toda a humanidade prestará as contas. Nós vamos estudar hoje sobre o juízo final, versículo 31 ao 46. Estou adiantando que esse estudo vai prolongar muito a nossa aplicação prática, porque Jesus não estava dando aula sobre o futuro apenas para matar a nossa curiosidade. Ele estava revelando como as nossas pequenas escolhas de hoje, o modo como olhamos para as pessoas na nossa rotina, definem o nosso destino eterno. Se você quer limpar a sua mente da distração e entender que o Senhor realmente quis nos ensinar, prepare o seu coração. Pegue o caderninho, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos junto destrinchar essa passagem. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. 32. Todas as nações serão unidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. 33. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O que Jesus quis dizer aqui? No contexto do Oriente Médio Antigo, os pastores criavam as ovelhas e bodes juntos durante o dia. Eles pastavam no mesmo campo. Pareciam fazer parte do mesmo rebanho, mas no final do dia o pastor vinha e os separava, os bodes das ovelhas. Jesus está dizendo que hoje o mundo está tudo misturado dentro da igreja. Nos ambientes de trabalho, na sociedade, os bons e os maus convivem. Mas haverá um dia de triagem e serão separados. A ovelha, por natureza, é um animal que ouve e segue o seu pastor. Ela tem um comportamento de comunidade, de cuidado. Já o bode é independente, teimoso, reativo e costuma andar sozinho, focado nos seus próprios interesses. Jesus usa essa metáfora para mostrar que o julgamento final não será baseado na capa religiosa, mas na sua verdadeira natureza, no seu caráter moldado ou não pelo Espírito Santo. Vamos ao versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, receberão como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. 35. Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para entrar. 36. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. 37. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedentos e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e convidamos para entrar na nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e visitamos? No 40, o rei responde: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. 41. O rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para entrar. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, ou nu, ou doente numa prisão, e não os ajudamos?
E ele responde: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Forte, né? O que Jesus quis dizer por trás dessas palavras? Preste muita atenção na surpresa dos justos. Eles não fizeram aquelas boas ações para ganhar pontos. Fez sentido? Vocês conseguiram entender? Eles não fizeram porque imaginavam que era Deus que eles estavam ajudando. Eles não fizeram as ações para ganhar ponto com Deus ou para se exibir. Eles ajudaram aqueles necessitados porque o amor de Deus já tinha transformado o coração deles. Aquilo era espontâneo, era o fruto natural da conversão deles. Jesus está mudando totalmente o conceito da espiritualidade. Ele está dizendo que a verdadeira adoração não fica trancada dentro de um quarto ou paredes de um templo. O termômetro da sua comunhão com Deus é o modo como você trata as pessoas mais vulneráveis, os pequeninos, os necessitados, aqueles que não têm nada para te oferecer em troca, aqueles que a sociedade ignora, o doente, o aflito. Quando você serve essas pessoas com amor, você está servindo ao próprio Cristo. A sua fé move pelos olhos da empatia. Mas agora, o tom de Jesus fica grave e pesado no versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois agora vamos entender o que Jesus quis dizer para aqueles que não ajudou. Quando ele diz: malditos, apartai-vos de mim. Esse é o ponto mais profundo do nosso estudo. Note que Jesus não condena os bodes porque eles cometeram crimes terríveis, roubaram, mataram. Eles foram condenados pelo pecado da omissão. Eles foram condenados por aquilo que eles deixaram de fazer. Os bodes passaram a vida inteira tão mergulhados no piloto automático das suas próprias rotinas, tão focados em seus próprios problemas, egos, vaidades e conquistas, que eles simplesmente se tornaram cegos para a dor do próximo. Eles olhavam para o faminto e não viam nada. Eles olhavam para o doente e desviavam o rosto. A indiferença é um dos sintomas mais cruéis da falta de Deus na mente humana. Quem vive na indiferença escolhe o caminho do isolamento espiritual. E o resultado final é o afastamento eterno da fonte da vida. Não se distraia. Olha ao seu redor. O que você pode fazer por Deus hoje? Como nós conversamos no início, nós precisamos trazer esse peso que saiu da boca de Jesus para a nossa realidade do dia a dia. Como aplicar o juízo final na nossa rotina prática, na vida real, no dia a dia. Mas antes, deixa eu te trazer uma clareza teológica indispensável para você blindar a sua mente. As obras, preste atenção, escreva isso, tá? Não se deixe enganar. As obras sozinhas não salvam ninguém. O apóstolo Paulo deixa isso gravado de forma cristalina em Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação é um presente gratuito de Deus, aceito pela nossa fé e arrependimento genuíno. Não é por obras, ok? Mas então, Vanessa, por que Jesus foca tanto nas obras de caridade nesse julgamento de Mateus 25? Porque as obras são o princípio bíblico do fruto. Como diz o livro de Tiago no capítulo 2, a fé sem obras é morta. Então é uma extensão, ok? O que Jesus está ensinando é que as obras não são raiz da salvação, mas são o fruto inevitável dela. Uma pessoa que diz que tem fé, que lê a Bíblia, que vai nos cultos, mas o seu coração continua frio, egoísta, indiferente à dor do próximo, essa pessoa está vivendo uma ilusão mental. Se o Espírito Santo mora em você, a sua natureza muda automaticamente. Você deixa de ser bode e passa a ser ovelha. Você passa a ter os olhos abertos para os pequeninos. Olhe ao seu redor esta semana. Quem são os pequeninos na sua vida real hoje?
Às vezes, o faminto perto de você não está passando fome de pão, mas está com sede e fome da palavra de esperança. E você se omite e não fala nada de Jesus para ele. O enfermo pode ser aquela sua amiga que está afundada em uma crise de ansiedade ou depressão e você passa semanas sem mandar uma mensagem perguntando se ela está bem, se precisa de ajuda. Porque a sua vida é corrida e não deu tempo. O estrangeiro pode ser aquela pessoa nova que mudou para o seu bairro ou entrou no seu ambiente de trabalho, que está se sentindo deslocada e você não faz o menor esforço para acolhê-la. Sair do piloto automático do egoísmo e começar a agir com intencionalidade é o que transforma uma mente doente e ansiosa em uma mente pacífica e cheia de propósito. Quando você gasta a sua vida servindo, abençoando os outros, você limpa a sua alma e cumpre o mandamento de Cristo. O reino de Deus se constrói nos pequenos detalhes de generosidade. Quando você passa a se preocupar com os problemas dos outros, sabe quem cuida dos seus? Deus. Deus cuida dos seus. As obras de amor não são a causa da salvação, mas elas são a única prova visível de que a sua fé em Cristo é real no secreto da sua rotina. Nosso Salvador fala aqui com toda clareza. E Mateus registrou para que a nossa geração despertasse hoje. Não deixe para ter o bom senso quando a porta já estiver fechada. Quero deixar essa pergunta direto no seu coração para você refletir e me responder aqui embaixo. Olhando para a sua rotina desta semana, essa semana que passou, as suas atitudes com as pessoas que precisam de ajuda têm sido o comportamento de uma ovelha que ouve o pastor ou de um bode que vive distraindo no seu próprio egoísmo, na sua própria bolha? Seja sincera com você mesma e comente aqui embaixo. Eu faço questão de ler e interagir com você esse nosso aprendizado mútuo. E se esse estudo completo, versículo por versículo, trouxe despertamento e clareza para as suas escolhas diárias, não saia daqui sem fazer duas coisinhas por mim. Clique no botão curtir para o YouTube espalhar essas mensagens para mais vidas e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhum banquete espiritual como esse. Compartilhe também esse vídeo com aquela pessoa que você ama e quer ver caminhando firme, produzindo frutos no reino até o fim. E eu farei um vídeo. Comente aqui se vocês querem um vídeo dos frutos do Espírito. E um abraço, fique com Deus e a paz que excede todo o entendimento humano. Amém.